Olá, queridos amigos da Rota 90 Graus. É uma alegria estar com vocês mais uma vez e trago hoje uma pergunta. Estamos mesmo no final dos tempos? Realmente, quando lemos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se Paulo, há 2000 anos atrás, dizia que chegou o fim dos séculos, como nós podemos entender e saber que estamos mesmo no fim agora? É preciso estudar um tema que já há muitos anos eu tenho estudado, mas que voltei a ele hoje, olhando este livro de William MacDonald. Observe a diferença, e através desta sequência poderemos entender o que realmente a Bíblia indica como fim dos tempos. Quando a Bíblia fala de fim dos tempos, ela também apresenta outros períodos de tempo. E nós chamamos esses períodos de dispensações de Deus, dispensações. O que são dispensações? É um termo latino, que vem do latim, e que indica administração. Quer dizer que Deus administra a oportunidade que oferece aos homens de forma diferente em períodos diferentes. Esse é um estudo muito interessante porque ele pode nos direcionar para a resposta que nós queremos, se estamos no fim dos tempos ou não estamos. Você já ouviu alguém dizer assim que o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, parece não ser o mesmo do Novo Testamento? E aí cita-se também aquela questão de que no Velho Testamento haviam sacrifícios de animais, no Novo Testamento não há, e algumas pessoas dizem mesmo, olha, esse Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo. É falta de entender exatamente esse aspecto. A resposta adequada a esta pergunta que fizemos está mesmo nas dispensações. Deus tratou em períodos diferentes, dando oportunidades ao homem de forma diferente, não da mesma forma sempre. Esta palavra dispensação está na Bíblia? Olhando para Efésios capítulo 1, versículo 10, nós temos o versículo dizendo assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Este mundo que está entregue a Satanás, ao pecado, um dia todo ele volta a estar sob o domínio de Jesus Cristo, que tem o direito legítimo, é o Criador, é o Senhor e é o Redentor também. Então, quando aqui aparece a palavra dispensação, plenitude dos tempos, está a voltar o nosso olhar para o futuro e dizendo há um dia em que o tempo finaliza, em que nós teremos o tempo completo, o tempo de Deus completo, o tempo da oportunidade humana completa. Quando será esse tempo? O apóstolo ainda está jogando um pouco para frente, dizendo um dia haverá isso. Mas em que posição nós estamos? Então nós podemos olhar um pouquinho essa questão das dispensações para poder entender em que ponto estamos nesta história dos fins dos tempos. Agora observe como há mesmo períodos em que Deus tratou diferente. O mesmo Deus, ele não muda, mas ele tratou de forma diferente. Quando você lê em Gênesis capítulo 4, verso 15, Deus está tratando de Caim por ter matado Abel, nós temos ali Deus colocando um sinal em Caim para que ninguém o matasse, que alguém o encontrasse depois, anos depois, quisesse vingar a morte de Abel. Porém, quando nós encontramos Noé, no pacto que Deus fez com Noé, no capítulo 9, verso 6, nesta aliança, Deus disse que se uma pessoa matasse a outra, teria que ser morta. Então, mudou a situação. Nós encontramos, por exemplo, na lei de Moisés, quando Esdras, o escriba, escreve no capítulo 10, ele diz que qualquer um que tivesse casado com uma mulher que não era judia, tinha que mandar embora, tinha que separar-se. Quando chegamos no Novo Testamento, no tempo da graça,
Agora nós vamos encontrar o apóstolo no capítulo 7 de 1 Coríntios, dizendo que não deveriam se separar. Se um realmente cria no Senhor Jesus e a outra pessoa, outro cônjuge, não cria, não deveriam se separar. Então as coisas são diferentes, parecem contraditórias, se não entendemos que Deus está tratando em períodos diferentes. Quando tratou no tempo de Esdras, era a lei. Quando tratou no tempo de Paulo, é o nosso período, é o tempo da graça. Agora, quais são as dispensações que a Bíblia fala? Se nós pensamos mesmo no que está escrito, nós vamos encontrar em João capítulo 1, verso 17, a palavra dizendo assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele faz uma distinção entre a lei dada por Moisés, a graça e a verdade em Jesus Cristo. Período da lei, período da graça. Dispensação da lei, dispensação da graça. Depois nós podemos até perguntar, mas afinal quantas dispensações então existiram? Bem, se existiu a da lei, e a da lei só vem aparecer cerca de 2000 anos depois do início da história, deve ter havido dispensações anteriores. Eu não quero colocá-las todas aqui, mas foram identificadas 7. No período antes do pecado, o período após o pecado, o período de Noé, depois a chamada de Abraão, a lei, e assim nós temos uma sequência. Mas nós vamos observar aqui que, pelo menos deveria, se vamos observar somente o que o texto bíblico diz, se há a lei e há a graça, e que esse período da graça é também chamado período dos gentios, do povo que não é judeu, então há uma outra futura ainda. É claro, tem que haver uma depois desse período dos gentios. A época futura é mencionada também. Quando lemos em Hebreus capítulo 6, verso 5, aqui a palavra diz: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então, se olharmos somente a Bíblia, sem essa colocação da interpretação de alguém que colocou 7 dispensações, mas se olharmos apenas o que está escrito mesmo, apresenta-nos pelo menos 3. Ou 4 se olhamos o passado, a lei, a graça e o futuro. E dessa forma, quando observamos o que a Bíblia ensina, percebemos que Deus trata em períodos diferentes, de forma a dar oportunidades ao ser humano em todas as áreas, em todas as formas de vida, onde o homem está envolvido na sua qualidade de vida. Lá está Deus querendo tratar com ele, prová-lo e ensiná-lo. Vou citar um exemplo para ser mais claro. Quando uma família ainda está no começo, é só o casal, o casamento acontece, a lua de mel, aquele período inicial, não tem filhos, há uma administração diferente, familiar, do que quando há os filhos. Há também uma administração diferente na família quando os filhos já cresceram e também quando já saíram de casa. Então há períodos diferentes e Deus, tratando do ser humano, ele trata em períodos diferentes exatamente para revelar-se como Deus de graça e de misericórdia em todas as épocas, em todas as situações. E assim também nenhum ser humano poderá ter desculpas e dizer: eu não te podia conhecer, eu não podia te conhecer porque eu não tinha o espaço adequado, eu não tinha as condições ideais. E Deus poderá mostrar que em algum momento histórico da raça humana, Deus colocou essas condições. E como foi que as pessoas se comportaram diante dessas condições para conduzi-los à fé em Deus? Agora, quando olhamos essa questão das dispensações, devemos também perguntar a nós: a Bíblia só deve ser aplicada a nós no que se refere à nossa época? Então nós iríamos dizer assim: bem, eu estou no período da graça, eu estou depois de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que esse é o período já para o fim dos tempos, e eu estou nesse período, então não me interessa o Velho Testamento. Deus é o mesmo, age com a mesma qualidade moral para um bem espiritual, porque Deus é espírito. Embora os métodos, a forma é diferente, Deus permanece o mesmo. Citando de forma mais clara este exemplo também dos sacrifícios do Velho Testamento. Quando nós encontramos os animais puros e os animais impuros. No Novo Testamento, nós não temos
esta definição de animais puros e impuros. Deus não proíbe os homens comerem no Novo Testamento os animais que são impuros, que eram impuros segundo a lei. Contudo, a pureza, a santidade permanece como base do relacionamento. Então, embora aquela figura de um animal puro e impuro tenha desaparecido, mas o princípio fundamental espiritual permanece. Deus é santo e deve haver pureza, santidade. Então, quando nós olhamos esse tema das dispensações, é importante sim fazer a diferença, mas é importante reconhecer que toda a palavra de Deus foi nos dada para ensino. Vamos seguir mais alguns exemplos. Por exemplo, na lei dos judeus, Deus deu a promessa de prosperidade material. Deus disse que os judeus, se fossem fiéis, seriam prósperos, seriam ricos, materialmente. Mas quando chegamos na graça, isso em Efésios capítulo 1, verso 3, é um dos versículos, porque há muitos, a palavra de Deus diz que Deus está nos dando valores espirituais. E Jesus disse que até deveríamos vender tudo o que temos para segui-lo. Dessa forma, nós encontramos uma grande diferença aí. Citando mais uma vez a questão dos judeus não poderem comer carnes de certos animais que eram imundos, na graça de Deus, quando Jesus fala sobre isso, ele considera todos os animais puros. Não tinha mais aquela distinção, aquela separação. O que permanece são os princípios espirituais. E um dos princípios fundamentais espirituais é o princípio da salvação pela fé. A salvação pela fé nunca mudou em nenhum desses períodos. Deus exigiu fé de Adão. Quando Deus disse a ele que enviaria o prometido, e quando Deus disse a ele que custaria a vida de um animal para que ele estivesse vestido, e ele aceitou as vestes que Deus fez. Deus tratou de Adão daquela forma, e Deus tratou de Noé desta forma, Deus tratou do Abraão desta forma, pela fé. Não há como se aproximar de Deus sem a fé. Então, embora os tempos, as dispensações, a administração de Deus seja diferente, a fé permanece o mesmo recurso ou caminho para uma pessoa chegar a Deus. Agora, cuidado com os exageros com relação às dispensações, porque há grupos que interpretam, fazem divisões diferentes daquilo que se pode dentro do contexto geral das Escrituras. Alguns, por exemplo, eles entendem que a igreja começou em Atos e começou o que está antes de Atos aí nos evangelhos não pertence à igreja. Eles são chamados de ultradispensacionalistas, porque eles negam até mesmo a necessidade do batismo em razão disso. Isso não é assim. Há uma transição entre um período e outro. Verifica-se essa transição entre o momento em que fecha o período da lei com os judeus para abrir o período dos gentios. A igreja já havia iniciado e Israel permanecia ainda, por mais 30 e tal anos, 40 anos praticamente. Então nós temos aí que ter cuidado ao interpretar essas coisas, mas de fato Deus trabalha desta forma. Estamos então no fim dos tempos? Quando lemos a Efésios capítulo 1, verso 10, ele fala que há a dispensação da plenitude dos tempos, quando o tempo se completa. Mas quanto tempo ainda falta? Quando é que estará completo? Os discípulos fizeram essa pergunta. Em Lucas capítulo 21, verso 24, nesse contexto em que Jesus falava do fim dos tempos, os discípulos falaram a ele que queriam saber quando seria o seu reino. E então Jesus fala um pouco de que o povo de Israel seria disperso por todos os países, e só depois que viria o fim, quando ele fosse reunido outra vez. Capítulo 21, verso 24 de Lucas, diz: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. A igreja não é o Israel de Deus, como algumas pessoas dizem, porque esse versículo Jesus deixa claro: até que o tempo dos gentios se complete, então viria outra vez o tratamento com Israel. Agora a questão é, estamos no fim? Se Israel está de volta, esta é uma grande indicação deste fim do tempo dos gentios que Jesus falou aqui. 1948, Israel voltou a ser reconhecido e tem sido restaurado até agora, já
mais de 70 anos que Israel já foi restaurado. E, portanto, nós podemos entender que estamos na transição do período da igreja, o tempo dos gentios, da graça de Deus, para o último período da história, para a última dispensação. Entendemos que estamos na 6ª dispensação de 7, e que a última é o período do milênio. Mas, claro, eu não estou aqui hoje para entrar em todo esse vasto tema que é a escatologia, ou o final dos tempos. Mas gostaria de deixar claro que Israel é um grande sinal do fim dos tempos. Também, Jesus Cristo, falando dos sinais da sua vinda, ele dá muitos sinais. Ele dá sinais na natureza, sinais na área da saúde humana, e ele fala que realmente nós poderíamos conhecer isso. Inclusive, quando ele fala com os conhecedores da lei judaica, e ele fala com eles dizendo, vocês deveriam saber, se vocês conhecem os sinais dos tempos aqui, da nossa vida humana, você sabe quando poderá chover ou quando terá sol. Então, como é que você não sabe que está chegando esta hora? Naqueles dias, Jesus dizia a eles, porque eles não reconheciam que ele era o prometido, que era o momento do Messias. E eles não o reconheceram e o rejeitaram. Por isso é muito importante nós estarmos também reconhecendo em que tempo vivemos. Jesus usou ali em Mateus 16, verso 3, uma palavra bastante dura. Ele disse, hipócritas, vocês conhecem os sinais desse mundo e não conhecem os sinais espirituais? E, portanto, nós somos desafiados hoje a buscar o conhecimento da palavra de Deus quanto a esse dia em que será o nosso encontro com Deus. Independente se esse tempo, ainda temos alguns anos ou alguns meses, nós não sabemos quanto tempo temos, nem podemos dizer isso, mas nós sabemos uma coisa, precisamos estar preparados. Você está preparado? Você crê nas Escrituras? A razão desse estudo é exatamente trazer um pouco daquilo que a Bíblia coloca como princípios orientadores para sabermos que o tempo chegará ao fim. E não pensarmos que mesmo havendo uma grande calamidade na Terra, como se diz que houve no passado, e que lá a ciência começa a falar dos tempos dos dinossauros, como foram extintos, e que poderá haver, mas que a raça humana pode sobreviver, colocando tudo na base científica ou na base natural da Terra, perdendo de vista que é Deus que controla esse planeta, e que Deus tem os tempos determinados, e que o tempo está no fim. Prepare-se para esse dia do encontro com o Senhor. Você, quando chegar no fim do teu tempo, estará com o Senhor? Terá ouvido a voz de Deus nesse tempo de oportunidade? Estamos num tempo chamado tempo da graça, onde Deus salva todo aquele que quiser, e Deus quer conduzir todo aquele que salvar. Se você já é salvo, coloque-se diante dele, porque ele também nos recomenda a dizer, Maranata. Essa palavra significa, vem Senhor Jesus. Ele nos recomenda a fazer isso. Que Deus nos abençoe ao pensar nas dispensações, nesses tempos, e com isso também chegar a uma conclusão mais clara sobre o fato de que Jesus disse que este nosso tempo é já o fim dos tempos. Nós podemos dizer, estamos no fim do fim. No fim desse período, aguardando a vinda do Senhor. Você o aguarda? Que Deus o abençoe a pensar e buscar ao Senhor de todo o coração. Amém.